a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui na Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes de tudo eu quero já agradecer a você que está nos seguindo e quero falar com você que está pela primeira vez no nosso canal. Quero pedir a você que você se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras, às 20h30, nós estamos no ao vivo com Orando com Intensidade. É um momento onde nós unimos a nossa fé, levantamos um clamor em prol daquela situação, aquela causa ao qual você já perdeu a fé, já perdeu a esperança. E nós queremos unir a nossa fé, clamar ao Senhor pelo milagre em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Meus irmãos, a palavra que eu quero hoje compartilhar com os irmãos está lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 ao 38, onde a palavra do Senhor diz assim: Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo, aquele quem virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Amém, meus queridos? Amém? Meus irmãos, e essa palavra, essa palavra que o Senhor ardeu em meu coração, o Senhor colocou um tema, o qual eu quero compartilhar com os irmãos, que eu acho que vai ajudar, ao decorrer dessa ministração. Esse tema é algo a mais que fé. Será que a fé sozinha, ela leva-nos a alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós? Será que nós temos somente a fé? Ela vai conseguir garantir para nós tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas? Primeiramente, nós vamos ter que entender aqui o que o autor de Hebreus ele fala nesse capítulo 10. No capítulo 10 nós vamos ver que ele fala de algo que nós necessitamos ter para a nossa fé. Algo que nós necessitamos para a nossa fé. Que é o quê? Que é a perseverança. O autor de Hebreus ele vem falando que nós necessitamos perseverar na fé. Os salvos perseveram na fé. Então o autor de Hebreus ele vem falando nesse capítulo algo que é muito importante para nós, que é a questão da perseverança. Por quê? Nós vamos entender que somente a fé que nós temos, geralmente, se ela não tiver junto com uma perseverança, geralmente essa fé ela vai esmorecer, dependendo da situação ao qual você está passando, da situação ao qual você está vivendo. Hoje nós vemos tantas situações de pessoas que elas recebem promessas, elas leem as promessas do Senhor na palavra e também vem alguém e libera uma promessa do Senhor para a sua vida. E muitas vezes as pessoas elas pegam aquelas promessas para ela falam: nossa, mas Deus ele prometeu para mim que ele iria abençoar o meu ministério. Deus prometeu para mim que a minha casa, a minha família serviria ao Senhor. Deus prometeu para mim que eu teria um emprego abençoado. E aí nós vamos vendo que somente essas promessas, a princípio ela gera em nós uma fé, em acreditar, em crer naquilo que ainda nós não temos, que nós não vemos, mas nós acreditamos. Mas com o passar do tempo nós vamos ver que essa fé, se ela não tiver acompanhada dessa perseverança, ela pode sofrer uma situação. A situação do desgaste, da espera, o problema da situação que vem sufocando ela, as pressões que vêm sobre ela, porque vem a ansiedade, aí vem ali, no caso, a angústia, a aflição, porque as coisas não estão acontecendo. E nós vamos entender que no original, no grego, a perseverança, ela quer dizer, ela significa estabilidade, constância, característica
da pessoa que não se desvia do seu propósito, que está ligado à lealdade à fé. E o que eu acho mais apropriado para a perseverança nesse texto é paciência. É paciência. É você ser paciente. Isso quer dizer paciente que espera por alguém ou por algo. É você ser paciente. E nisso que você vai ter essa paciência, nós vamos entender que é a estabilidade que você vai manter, é o foco que você vai ter, é a constância que você vai estar vivendo, sabe? É aquilo que você não vai se desviar do propósito ao qual você está acreditando, ao qual você está crendo. Então, junto com a nossa fé, nós vamos ter que entender que é necessário nós termos essa paciência, né? Vai ser necessário nós vivermos, sabe, alimentando, sendo constante. E nós vamos ver que essa fé, meus queridos, essa fé que eu estou dizendo para os irmãos, eu não estou querendo dizer aqui aos irmãos que a fé, ela não tem o poder, que a fé ela não tem o poder de transformar, que a fé mesmo, ela não tem o poder de trazer à existência, né, aquilo ali que não existe. Não é isso que eu estou dizendo. Nós estamos falando aqui de algo a mais que a fé necessita para que você consiga se manter constante nela, para que você persevere nela até o fim. No versículo 36 nós vamos ver que a palavra diz aqui, no versículo 36 ele diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcancei plenamente o que Ele te prometeu. Vemos falando desta necessidade. Aqui fala assim que o autor ele afirma que nós necessitamos da necessidade, para nós termos a paciência, para que nós venhamos viver nessa fé. E essa necessidade, ela está ligada diretamente com responsabilidade, de mantermos a nossa fé com paciência em favor, em fazer a vontade de Deus. Não tem como nós queremos manter uma fé, tentar perseverar nela, mas se eu não tenho a responsabilidade de tentar mantê-la. A responsabilidade que eu estou querendo dizer aqui aos irmãos nesse dia, ela é fundamental. A responsabilidade para nós mantermos uma fé sadia, uma fé fortalecida. É isso que o autor está falando, que nós necessitamos. Isso é uma necessidade de todo cristão. De nós termos a responsabilidade de fazermos a manutenção dessa fé. De mantê-la ela viva. De manter ela cada dia mais, ela crescendo, se fortalecendo. E como que nós vamos entender? Mas o que eu preciso fazer para manter essa minha fé acesa, ativa? E eu não venha desistir daquela promessa porque está demorando, porque não está se cumprindo. O que eu preciso fazer? Primeiramente, nós temos que mostrar aqui e entender que existem vários homens da Bíblia. Nós vamos ver ao longo que a Bíblia está recheada de pessoas que receberam promessas. O Senhor prometeu para Moisés, o Senhor prometeu para Abraão, o Senhor prometeu, o Senhor Jesus, ele prometeu para os seus discípulos e para a sua igreja. O Senhor, ele prometeu para o apóstolo Paulo. Então as promessas do Senhor, elas sempre vão estar em nossas vidas. Mas o que nós vamos entender, porque que muitas vezes nós vamos ver pessoas que ela tem uma promessa na vida dela, mas o problema hoje da sociedade, ela é uma sociedade ela é imediatista. Sabe, as coisas elas têm que acontecer de imediato, as coisas têm que acontecer no momento. E muitas vezes nós vamos ver as pessoas que elas não sabem esperar, não sabem aguardar o tempo do Senhor para acontecer. E nisso que ela não consegue aguardar, nós vamos ver que ela perdeu a responsabilidade de manter a fé dela, de fazer a manutenção da fé dela, cuidar com zelo da promessa que o Senhor fez para ela.
Assim nós vamos ver que Abraão, primeiramente, nós vamos ver que quando o Senhor prometeu para ele um filho, primeiramente nós vamos ver que essa promessa, Abraão ele não tinha entendido ainda que a promessa iria demorar tanto. Mas nós vamos entender, nós temos que entender algo nessa noite ou nesse dia. Nós temos que entender algo que a promessa, ela vai se cumprir, meu querido. Não é no nosso tempo, mas é no tempo daquele que te prometeu. Então Abraão, ele achou que a promessa estava demorando demais. Ele estava ficando velho, a mulher dele ficando cada vez mais velhas e vendo mais distante essa promessa acontecer. E meu querido, vamos ver aqui algo muito, muito interessante, que Abraão e Sara, eles tomam uma decisão, aqui de querer adiantar essa promessa. Abraão e Sara, eles pegam e tentam dar um jeito de acelerar o processo da promessa do Senhor ele se cumprir, porque eles pensaram que o Senhor ele tinha se esquecido da promessa. E aí vem Sara e vem Abraão e conversam com a serva de Sara, Agar, e ali eles pegam e planejam para que Agar venha dar continuidade à descendência de Abraão. E nós vamos ver que até aquele momento ali da história, Abraão ele quis dar aquela mãozinha para acelerar a promessa. Ele não tinha entendido ainda que a promessa, quem iria cumprir era o Senhor e não era ele. Não tente você tentar adiantar a promessa do Senhor na sua vida, que não vai dar certo. Aquilo que o Senhor prometeu, só Ele pode te dar. E é algo duradouro que Ele vai te dar, é permanente. E geralmente quando nós vamos querer acelerar essa promessa ela não vai sair do jeito que o Senhor ele planejou. E nós vamos ver que o filho que Agar ele dá a Abraão, nós vamos ver que naquele mesmo momento, naquele mesmo tempo que eles estão ali, gerou uma série de conflitos, de situações, e que até o dia de hoje, até os dias atuais de hoje, há um grande conflito, né, naquela região ali do Oriente Médio. Então eu quero trazer para vocês, e o Jefinho ele ministrou uma palavra dessa, explicando bem a fundo sobre isso, que você não queira ajudar a Deus. Se você quiser, entra lá no canal e procure essa ministração dele, você vai conseguir aprofundar um pouco mais naquilo que eu estou querendo dizer a respeito de Abraão. Mas nós vamos ver que passado alguns anos depois, nós vamos ver que Abraão ele entendeu que ele tinha que aguardar a promessa do Senhor. Ele viu que aquele filho que tinha nascido gerou uma situação difícil para ele resolver dentro da casa dele. E nós vamos ver que daí ele entendeu que aquele filho não era o filho da promessa. E ele aguardou no Senhor pacientemente, assim como diz em Romanos 4, 19 ao 21, onde eu quero falar aqui com os irmãos. 4, 19 e 21, a palavra diz assim: a palavra do Senhor está dizendo: sem desfalecer na fé, reconheceu o seu corpo físico perder a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor lá do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando absolutamente convicto de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Aqui nós vamos ver, meu querido, que Abraão ele entende a promessa, que ele entendeu que ele deveria aguardar com paciência, que ele tinha que agir com responsabilidade, que ele tinha que manter a sua fé viva na promessa que o Senhor tinha feito para ele. E se você não faz a manutenção da sua fé, você vai vendo mais distante essa promessa do Senhor na sua vida.
E você vai querer dar uma mãozinha para o Senhor. E todas as vezes que você vai querer dar uma mãozinha para o Senhor, as coisas não vão sair bem. As coisas que o Senhor promete para a sua vida, aguarde com paciência. O Senhor, Ele não fica devendo nada para ninguém. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E lá em Hebreus 6, no capítulo 6, no verso 11 ao 15, a palavra está dizendo assim: desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço, dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança, de maneira que não vos torneis negligente, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa do Senhor. Nós vamos ver que esse Hebreus 11, capítulo 6, do 11 ao 15, ele nos mostra que é necessário mais que fé para alcançar as promessas divinas. Aqui nos fala que é por meio da fé e longanimidade que alcançamos as promessas. E essa longanimidade, no original grego, ele significa paciência, tolerância, constância, firmeza, perseverança e clemência. Aqui indica uma necessidade de haver uma fé somada à capacidade de não desistir. Essa longanimidade juntamente com a fé, o Senhor ele está falando o seguinte aqui, né? Olha só o que ele diz, que eu acho muito interessante. Ele diz: de maneira que não vos torneis negligente, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade. Que aqui ele está querendo dizer, aquele que por meio da tolerância, da fé e tolerância, constância, firmeza, perseverança, aquele que por meio da fé, que tem juntamente com essa fé a capacidade de não desistir mediante as situações que acontecem, as adversidades que vêm na sua vida. Nós vamos ver tantas situações em nossas vidas. Podemos citar muitas vezes aqui o caso de Jó. Jó estava numa situação deplorável. Jó estava numa situação difícil. Jó perdeu tudo. Jó perdeu família. Jó perdeu bens. Perdeu a mulher. Perdeu os amigos. Jó perdeu tudo. A única coisa que Jó não perdeu foi a fé e a intimidade com Deus. A única coisa que Jó manteve com ele foi a sua fé e a capacidade que ele teve, a constância, a tolerância, a capacidade de não desistir, ele crendo que Deus era fiel, ele crendo no julgamento de Deus, que Deus era fiel, que Deus iria agir com justiça. E muitas vezes, meu querido, nós olhamos para tantas situações que as pessoas elas vão vivendo de uma maneira ao qual elas querem manter a sua fé em algo, em uma promessa que ela tem para a vida dela. Às vezes foi falado para você que Deus iria te dar um filho, e já se passaram ali 5, 6, 7, 10 anos e essa promessa não se cumpriu, e você já desistiu, você já abandonou, você nem se lembra mais. Aí quando se toca numa palavra de você ter essa resistência de não desistir das promessas, você vai lembrar daquela promessa que o Senhor te fez. Essa perseverança que nós temos que ter, junto com a paciência, nós devemos ter, e nós devemos ter algo a mais. O que nós precisamos ter de algo a mais na nossa fé, para que nós venhamos não retroceder,
Que nós não venhamos voltar atrás, abandonar a nossa fé. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 5 ao 11, a palavra diz assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai. Esse acrescentai aqui, ele está querendo dizer no original, fornecer, suprir, dar a mais, saciar. Então aqui ele está dizendo, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, aplique, associe a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, no perfeito conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, agem como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplado, pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, se nós não tivermos essa resistência, se nós não andarmos de uma forma de se esforçar, se nós não se esforçarmos em manter a nossa fé viva, se nós nos esforçarmos tendo essas virtudes em nós, se nós temos essas virtudes juntamente acrescentada com a nossa fé, associada com a nossa fé ela precisa disso, a nossa fé precisa ser acrescentada, precisa de algo mais para suprir, para que nós não venhamos retroceder, para que nós não venhamos abandonar aquilo que um dia nós enxergamos pelos olhos da fé, que o Senhor iria nos dar, que o Senhor iria nos garantir. Então, meu querido, eu quero nesse momento aqui, para encerrar, eu quero voltar ao texto de Hebreus, de Hebreus 10, só para que eu possa finalizar. Quero dar só mais uma palavra aos irmãos. Hebreus 10, versículo 38, a palavra diz assim: mas o justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, a minha alma não se agradará dele. Então, meu querido, nós que somos justificados em Cristo Jesus, nós que somos a justiça do Senhor, nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam atrás. Então eu quero dizer para você nesse dia, que você venha, colocar algo a mais na sua fé. Se você sente que a sua fé, ela não está de uma maneira ao qual você não está alcançando a promessa, ao qual você não está conseguindo enxergar também as promessas do Senhor mais para a sua vida, eu quero convidar a você nesse dia, que você venha acrescentar junto à sua fé, suprir, associar, fornecer junto a ela virtudes, para que você venha se manter em pé, se fortalecendo a cada dia, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém? Quero deixar essa palavra ao teu coração e quero que você seja ricamente abençoado, em nome de Jesus.